o seu rosto ali. A gente Aqui é só eu. vai dando uma olhadinha Pronto. Então, a gente esperava um discurso formal, lido, do J.D. Vance, e o que a gente teve foi um bate-papo, mais do que uma entrevista, foi um bate-papo com uma entrevistadora. Ele falou sobre vários pontos importantes para o governo, falou sobre combate à inflação, proteção das fronteiras, combate ao desemprego, geração de empregos, como fazer a indústria crescer, o país se desenvolver economicamente, falando de assuntos domésticos. Falou sobre questões geopolíticas, dizendo que é importante que líderes mundiais entendam que as sociedades precisam se aproximar e que muitas sociedades, aí ele citou especificamente países da Europa, entendam que estão seguindo pelo caminho errado, né, que é o caminho do globalismo, que é o caminho do abraçar uma agenda progressista, woke, que é completamente furada, fez críticas diretas à Alemanha, falou do trabalho do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, que ele tem que agir realmente, que muito dinheiro é gasto com propósitos que não são os propósitos dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Falou, que mais, Max, da importância de Deus, falou da proteção à vida, falou da importância da família, que segundo ele é a maior inspiração da vida dele, Pois é a família. Bonito, né? Ele falou que quando você vê uma criança, né, falando do futuro, falando do que ela espera que seja o país, ela está sempre otimista, né? Ela está sempre esperançosa do futuro. E aí ele disse que ele tenta sempre olhar os Estados Unidos, olhar a própria vida com os olhos de criança, né? De uma criança que está esperando o melhor futuro possível, né? E ele disse que é isso que o inspira todos os dias. Foi aí basicamente o encerramento, né? Mas ele comentou muito sobre a questão da prosperidade econômica, no sentido de aumentar o poder de compra dos casais jovens, né? Dos jovens adultos, né? Daquele que está começando ali a sua vida. E esse é um problema bastante presente, eu acho que no Brasil mais ainda do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também existe esse problema em comparação a décadas atrás, em que a pessoa começa a sua vida de trabalho, começa a sua vida profissional, começa a sua carreira, consegue casar-se, começar uma família e ela tem grandes dificuldades para conseguir ali o básico. Porque a habitação, gente, é o básico. Hoje no Brasil já virou um artigo de luxo alguém ter um apartamento, ter a casa própria, então mais ainda, aqui sempre foi visto como o mínimo que você precisa para ter uma família. Então ele quer aí restabelecer esse poder econômico, essa prosperidade, para que aqueles que estejam começando a sua vida, começando uma família, não tenham dificuldade, não tenham medo de ter filhos, porque isso realmente é um problema bem crescente assim, do século XX, e a gente até fica se perguntando o quanto de ideologia para exatamente evitar que as pessoas tenham filho não tenha influenciado nisso, né? Nas políticas públicas, econômicas, sociais, e você dificulta cada vez mais que a pessoa possa ter filho. E a gente sabe que os globalistas têm essa ideia de diminuição da população e agora a administração Trump está batendo forte nesse ponto de não, a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam seguras para ter filhos, para poder construir uma família, para prosperarem de fato, né? E o caminho que o David Vance traçou foi corte de gastos públicos, diminuição da inflação, né? A própria segurança da fronteira, porque acaba economizando, né, bastante, ou seja, fazendo com que os recursos sejam para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, não diminui a quantidade de fraudes, ou seja, uma série de efeitos que existem quando você faz cessar um crime, né? Ainda mais aqui, que muitos desses imigrantes ilegais são muitas das vezes até terroristas islâmicos, são criminosos que fogem dos seus próprios países e que aqui continuam cometendo seus crimes que, o mais absurdo que possa parecer, estavam sendo muito protegidos durante a
administração Biden, ao ponto da gente ter criminosos reincidentes, imigrantes ilegais, que já tinham cometido vários crimes, já tinham sido presos várias vezes e eram soltos e continuavam. Inclusive, esses foram os primeiros que o ICE, o departamento aqui que combate a imigração ilegal, foram os grupos que o ICE se focou, né, na busca de ir nas casas e prender essas pessoas que estavam nas chamadas cidades santuários aqui nos Estados Unidos, que seriam cidades que, em princípio, o imigrante ilegal não poderia ser deportado. O Trump está acabando com isso e ele falou, se vocês insistirem com essa história de cidade santuário, eu vou tirar o fundo, né, federal, vocês não vão receber mais um centavo de dinheiro federal. E o que a gente vê é que prefeitos dessas cidades, governadores desses estados estão voltando atrás e estão deixando o Trump trabalhar nisso, e é uma tendência porque foi o grande mote, né? E por isso que o J.D. Vance também falou muito sobre imigração ilegal e assegurar a fronteira, porque esse foi o grande mote dessa campanha, e é também por causa disso que às vezes a mídia não bate tanto, né, como ela gostaria, porque ela sabe que é uma medida também que é popular não no sentido de populista, mas no sentido de que é aprovado pela maioria dos americanos. A maioria dos americanos hoje se sentem inseguros, e só você olhar os números de imigrantes ilegais que cometem crimes, você fica impressionado, e o Trump vai resolver esse problema aí sem medo, né, Lacombe? Sem filtro, né? Eu adorei esse discurso que seria considerado politicamente incorreto, né? Essa destruição da ideologia woke, essa historinha de que o homem tem que ser feminino, de que o homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tomar cerveja com os amigos, não pode fazer piada, ainda que seja uma piada de tiozão.